Amém. Valeu. Muito obrigado, Simon. É muito bom encontrar com vocês aqui. A gente tem uma história de raiz, então resgatar isso depois de tantos anos, para mim, é um privilégio muito grande. É uma alegria mesmo, assim, é entender mesmo o eterno de Deus na nossa vida, né? E muito bom poder compartilhar. Eu ainda sonho que a gente ainda vai trabalhar algumas coisas juntas aí. A gente já sonhou isso lá atrás. E como todo sonho que Deus colocou na minha vida primeiro morreu, então ainda está aí. Porque é verdade, né? A Bíblia diz que aquilo que não morre fica só. Aí ele tem que morrer numa perspectiva para ressuscitar com outra natureza. Então nós ainda estamos aí no período da dormência aí. Em nome de Jesus, eu estou crendo. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo, e eu quero clamar, Senhor, que venha sobre todos nós aqui espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento das riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Que nossos entendimentos sejam aqui transformados. Nosso entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo, para que assim a gente possa trazer todo o entendimento cativo à obediência de Cristo, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Você não se assombre com o tamanho do texto que a gente vai ler. Não é proporcional ao tamanho da mensagem, amém? É só porque eu li várias vezes e não senti liberdade assim de amputar nada aqui. Eu falei assim, acho que é melhor falar o seguinte, já lê tudo mesmo e pronto, fica assim, é melhor. E cada vez que eu li esse texto aqui, mais eu me convencia de que é bom a gente ler o texto todo. Abra sua Bíblia lá no Evangelho, na primeira carta de João, não o Evangelho, a primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3. E diz assim, primeira carta de João, no capítulo 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Presta atenção no que está escrito na Bíblia que você segura na mão. O apóstolo está dizendo que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, isso não é nomenclatura, isso não é figura de linguagem. É fato. É isso que todo homem e mulher nascido do Espírito Santo é, filho de Deus. É isso que Cristo veio gerar, é isso que o Espírito Santo veio gerar. Filhos de Deus nesse mundo. E ele diz, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, todo mundo que tem essa convicção, tem essa certeza, faz um esforço aí de depuração, de limpeza da mente, do entendimento, do coração. E isso não tem nada a ver com pureza, pureza litúrgica, física, com rito religioso. Isso tem a ver com transformação do entendimento. Então, ele está dizendo que há pensamentos, há conceitos que não combinam com aqueles que são, de fato, filhos de Deus. Então, esse é o nosso desafio, essa purificação. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus.
Quem não tem compromisso com a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho para nós é a mensagem que transforma o nosso entendimento e nos dá condições de amar da mesma forma como nós fomos amados. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo, vê seu irmão passar necessidade e fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Jesus diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas até os confins da terra. Eu creio que um dos maiores desafios que nós temos como igreja é entender isso como um processo e não como uma circunstância.
Às vezes a gente tem entendido essa coisa dos confins do mundo de forma muito geográfica, muito localizada. A gente tem entendido isso como um endereço, não como um processo. Então, é importante a gente entender que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, vem sobre a igreja é uma pessoa. A igreja é o corpo vivo de Cristo, é uma pessoa. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é aquela que, com Jesus, forma uma pessoa, Cristo. Cristo é formado de Jesus, o cabeça, o Cristo, e a igreja, o seu corpo. Então, a igreja é uma pessoa. E, às vezes, a gente não pensa a igreja como uma pessoa, e nem medita nos processos da igreja como uma pessoa. A gente tem a tendência de pensar a igreja de forma muito institucional, e, consequentemente, a gente pensa a igreja, muitas vezes, apenas no seu tempo, nas suas circunstâncias, na sua geografia, nos seus desafios. Nós precisamos entender a igreja na história com o desafio de que a igreja amadureça ao longo do tempo, de modo que, quando chegar os últimos dias, a igreja esteja, de fato, plena, absoluta, completa. Ela esteja uma pessoa madura, apta a se relacionar com Jesus e apta a se relacionar com Deus de forma igual. Então, à medida que o tempo passa, o maior desafio da igreja é a sua própria maturidade. À medida que o tempo passa, por mais que os desafios da igreja pareçam ser os mesmos, o maior desafio da igreja continua sendo que ela seja transformada no seu entendimento a respeito de quem ela é e qual é a vocação e a missão que ela cumpre no tempo. Porque toda a obra de Deus é para que, durante a história, a igreja seja aperfeiçoada, ou seja, a comunidade dos seus filhos. Tudo que Deus fez foi para formar uma comunidade de filhos, formar um povo que seja o seu povo, a sua família, com quem ele vai habitar eternamente. Isso quer dizer da nossa transformação de entendimento. Se nós não compreendemos isso, se a gente não compreende a igreja como uma pessoa, a gente tem a tendência de envelhecer, viver as circunstâncias e não amadurecer. Então, a igreja tem desafios na história, no tempo. Então, o desafio da igreja, à medida que o tempo caminha, é a sua própria maturidade. Não são os desafios das suas circunstâncias. Nós estamos vivendo um desafio de maturidade na igreja. De modo que a última leva de cristãos no mundo deveria ser uma leva que se desenvolveu de tal maneira que significa essa pessoa alcançando o seu estado pleno de maturidade e consciência a respeito de si e da sua missão. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? É melhor eu perguntar diferente, senão isso é uma presunção. Eu estou me fazendo entender? Amém, amados? Porque a gente tem a tendência de viver a nossa experiência cristã na localidade, no meu tempo e espaço, e não entender isso num contexto. Então, não existe a igreja primitiva e a igreja atual. Não existe uma igreja no Oriente Médio e outra no Brasil. Não existe uma igreja em Uberlândia, Goiás, ou aqui no Espírito Santo, em Vitória. É tudo uma igreja só. É um povo só. É uma pessoa só. Nós não podemos pensar que existe uma igreja perseguida e outra não. Isso é um absurdo. É a mesma coisa eu pensar que parte do meu corpo está sendo perseguido e o outro não. Amém, irmãos? Como é que eu falo? Uma igreja perseguida? Não, toda a igreja. Se tem uma partezinha da igreja sendo perseguida, toda a igreja está sendo perseguida. Está vendo? E a gente tem a tendência de achar que a coisa é a circunstância que eu estou vivendo. Porque aí eu penso a minha congregação como sendo a igreja. E aí eu não amadureço no processo, porque eu não percebo o processo como um todo. Eu vou desfrutar minha circunstância, se minha circunstância está desse jeito, então está tudo certo. E eu tenho que entender essa história. É uma pessoa que está sendo construída. Por isso, é o nosso entendimento que precisa ser transformado. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. A palavra de Deus diz que Ele não nos chamou de servos, mas de filhos. O apóstolo João está dizendo o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fomos chamados de seus filhos. E de fato nós somos. Nós somos filhos de fato e não de direito. Nós não adquirimos o direito de ser filho, nós fomos chamados de filhos. Então, Deus decidiu nos chamar de filhos. Essa identidade que nós temos é uma vocação, não é um direito que a gente adquire a custo de muita vigília, muita oração, muito dízimo, muita oferta e muito louvor.
De modo que não é o nosso serviço que encanta a Deus e, no fim, Deus quer ter a gente como filho. Amém, meus irmãos? De modo que Deus não nos deu uma tarefa para cumprir, Ele nos premia pelo resultado. Porque se Deus tivesse dado uma tarefa para cumprir, nós éramos serviçais que, ao final do tempo, dependendo do nível de qualidade de serviço que a gente apresenta, a gente ia receber um upgrade, aí a gente ia passar de servo para filho. Uma promoção. Isso é tudo que o capeta quis e nunca conseguiu. Porque quando Deus falou que ia gerar uma família, o primeiro a pensar que seria filho por direito foi Lúcifer. Porque a palavra de Deus diz que Lúcifer foi perfeito até o dia que se achou comércio no coração dele. O dia que Lúcifer achou que a prestação de serviço que ele fazia podia oferir para ele algum tipo de vantagem e transformá-lo numa coisa que ele não era, ele virou foi o Satanás. Então, a raiz do pecado, amado, não está na prática do erro. A raiz do pecado está na presunção do acerto. O pecado não nasceu porque alguém pensou em fazer a coisa errada. O pecado nasceu porque alguém achou que fazendo a coisa certa teria algum tipo de vantagem com isso. Estão me entendendo isso ou não, amados? Amém? De modo que o acerto pelo acerto nos afasta mais rapidamente de Deus do que o erro pelo erro. O acerto pelo acerto nos afasta mais rapidamente de Deus do que o erro pelo erro. Gente que está fazendo a coisa errada tem mais chance de se arrepender e encontrar com Deus do que a gente que está fazendo a coisa certa e que acha que porque está fazendo a coisa certa vai dar tudo certo. Isso está na Bíblia? Tá. 2 caras foram para um templo. Um fazia tudo errado, o outro fazia tudo certo. Quem saiu justificado? Um pai tinha 2 filhos. Um fez tudo certo, o outro fez tudo errado. Quem foi justificado? Porque a raiz do pecado está na presunção do acerto. Ver o acerto como vantagem e não como expressão de consciência, de natureza. Então, Deus não criou uma comunidade, Deus não fez tudo o que fez, Deus não ofereceu seu Filho para melhorar a qualidade do serviço. Não era em favor de servos que Deus estava fazendo isso. Deus estava fazendo tudo isso para gerar uma família. Toda essa obra feita aí, tudo que foi criado, o universo, tem um único objetivo, Cristo. E Cristo é uma pessoa formada de Jesus, o seu unigênito, e todos os filhos gerados a partir da oferta feita por Jesus na cruz. Amém? É Cristo. É um corpo. Então, esse é o propósito de Deus. É isso que Deus estava planejando. Então, isso não era para fazer um serviço. Então, quando a gente fala a obra de Deus, tem um chamado para a obra de Deus, essa coisa toda, a gente fica achando que isso é um serviço. E a gente acha que o melhor que nós podemos ter de todo esse serviço é um resultado. E não é. Se Deus tivesse chamado servos, então o resultado do serviço seria o objetivo de Deus. Então, se Deus estivesse pensando num resultado, um serviço bem feito, Ele te levantado os servos, então a obra estaria concluída na medida que alcançasse aquele resultado. Mas na medida em que Deus está chamando filhos, Deus não deu um serviço, Ele deu um trabalho. Para que através desse trabalho, no desenvolvimento desse trabalho, a nossa consciência fosse sendo transformada a respeito da nossa identidade e propósito. Por isso que Jesus, quando despediu dos discípulos, ele disse assim, eu não tenho chamado vocês de quê? De servo, porque o servo não sabe o que está na mente do seu Senhor. Mas eu tenho chamado vocês de quê? De amigos. E depois, quando ele volta para o Pai, ele diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então, nós temos que desencanar desse negócio que nós estamos aqui para terminar um serviço. E que a hora que esse serviço estiver terminado, está tudo certo. A gente fica achando que evangelizar é terminar um serviço. Então, a gente fica aí contando o maior número de pessoas que a gente conquistar e se pregar o evangelho em tudo quanto é lugar. A hora que alcançar todo mundo, então, pronto, acabou o serviço, voltamos para casa. Não é nada disso não, amados. Não é nada disso não. Pelo amor de Deus. A hora que acabar tudo, quem terminou esse trabalho tem que ser uma pessoa plenamente consciente da sua identidade, natureza e propósito, de modo que o êxito de todo esse trabalho é uma pessoa formada no seu sentido
pleno e absoluto. É um homem de estatura perfeita, porque o trabalho de Deus era formar um homem que fosse a perfeita imagem de quem ele é. Então, essa trabalheira toda é para formar um homem que seja a exata expressão de quem Deus é. É nisso que nós estamos envolvidos. Então, se a nossa atividade não está transformando a minha consciência, mas está fazendo com que eu cresça na expectativa de que o meu serviço bem feito vai me tornar merecedor de mais atenção de Deus, eu estou no caminho totalmente contrário. Mas é o Satanás que está me guiando, não é o Espírito Santo. É o espírito do anticristo, que não virá, não, já está. Então, nós temos que ser transformados nessa consciência, ser gente madura, adulta. A igreja, na sua trajetória, ela precisa entender que o poder que ela recebeu é o poder de ser guiada, conduzida, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Esse poder de ser uma testemunha, não é de dar testemunho. Nós estamos confundindo dar testemunho com ser testemunha. A gente dá testemunho de uma experiência. E experiência com Deus não quer dizer quase nada. Vou falar devagar. Experiência com Deus, se não se transformar numa vivência com Deus, não quer dizer nada. A condenação virá sobre todos aqueles que tiveram uma experiência e não fizeram disso uma vivência. É melhor não ter uma experiência. Há mais esperança para quem nunca teve uma experiência com Deus do que com quem já teve. Você entendeu isso, irmão? Esse negócio de ficar buscando experiência com Deus, a gente tem que tomar cuidado. Porque isso só está aumentando o débito. Não é o que Jesus falou? Ai de ti o quê? Corazim. Ai de ti, Betsaida. Por quê? Por causa das tuas experiências. Porque se Sodoma tivesse tido as experiências que vocês tiveram, eles teriam se arrependido. Você quer ver uma pessoa que vive tendo experiência com Deus e não adianta nada, pelo contrário, só piora a situação dele? É o diabo. Vai lá e pergunta para ele qual tem sido a experiência com Deus. Ele fala, é diária, 24 horas por dia, o capeta tem experiência com Deus. E o que é pior, com o poder de Deus. Se tem um cara que sabe tudo do poder de Deus, é Satanás. Então, dar testemunho, o diabo, quando se verga diante do poder de Deus, ele está dando um testemunho do poder de Deus. Mas ele não é uma testemunha de quem Deus é. Ele dá testemunho de um poder, mas não é uma testemunha de quem Deus é. Ele não manifesta a natureza, e ele não manifesta a natureza porque sua consciência não é transformada. Ele não tem relação de identidade. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, o poder do Espírito Santo não é um poder que vai me empoderar na capacidade. Quando Jesus está dizendo que eu vou receber poder do Espírito Santo, é para que isso transforme a minha consciência de identidade e propósito nessa vida. Para que eu tenha a mesma mente de Cristo. Para que eu seja guiado pelo mesmo Espírito que guiou Cristo em todos os momentos da sua vida. Para que eu seja conduzido pelo mesmo vento que conduzia Jesus. Para que a minha vida alcance o mesmo propósito e seja plena e absoluta, e seja completa no seu desígnio, como foi a vida de Cristo. Para que eu seja tão filho de Deus quanto Cristo é. Porque é isso que faz um filho de Deus, ser nascido de Deus, guiado pelo seu Espírito e orientado pelo seu Espírito. Ninguém pode ver o reino, ninguém pode entrar no reino, ninguém pode discernir o que é reino se não nascer do Espírito, se não for guiado pelo Espírito.
se não tiver dentro de si o testemunho do Espírito Santo que nós somos de fato filhos de Deus. E isso não é retórica. Isso não é uma carteirada. Quando eu digo eu sou um filho de Deus, não é para dar carteirada, mano, no capeta, não é para dar carteirada na porta do céu. Não é para furar fila de bênção, mano. Entendeu? A bênção está liberada e chega um bendito filho de Deus lá, dá uma carteirada e fura a fila. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Não é para receber privilégio. Amado, ser filho de Deus não é para ser primeiro, é para conseguir ser o último. Só filhos de Deus conseguem ser últimos. Tem gente que acha que filho de Deus é o cara que primeiro entra no ônibus, acha a vaga. Não, mano. Filho de Deus é o que fica por último. Para ter certeza que todo mundo já entrou. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém, amém? Tem gente que acha que filho de Deus é aquele que come primeiro. Não, amado. Quem come primeiro é criança. Filho de Deus adulto, ele espera todo mundo comer, vê se sobrou comida e ele come. Isso é filho de Deus. Amém, amado? Porque ele tem o espírito de quem? De Cristo. Ele tem um sentido na vida, ele tem um propósito, ele entende qual é o seu papel. Então, não é o poder que ele tem, é a autoridade que ele representa, é o que ele significa, é o que ele traz de significado para a comunidade, para a vida. O Filho de Deus é a luz da comunidade, ele é a cura da comunidade, ele é a referência. O Filho de Deus é o padrão da comunidade. O Filho de Deus é onde a comunidade pode se espelhar para saber como é que a vida tem que ser. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Então, é uma relação de natureza, é uma relação de identidade. Por isso, quando Jesus vai falar de identidade, ele vira para os discípulos dele e diz o quê? Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles dizem, sou o Jeremias, é o João Batista, é o Elias. Todos esses relatórios humanos são baseados em aspectos o quê? Objetivos. Poder, realização, feitos, sinais, prodígio, o próprio Nicodemos. O próprio Nicodemos é aquele papo lá de, aquela babação de ovo lá, chega, Jesus, sei que tu és mestre, porque ninguém poderia fazer as obras que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então, ele tem uma relação na cabeça do Nicodemos, ele não tem dúvida nenhuma de que Jesus tem parte com Deus. E aí Jesus atalha logo a conversa do Nicodemos e fala, você não entendeu foi nada, você está achando que o meu negócio com Deus aqui é porque é das coisas que eu faço? Você não entendeu nada, você não sabe da missa metade. Vou te falar um negócio, você para entender do que você está falando, você tem que nascer de novo. Senão nem você entende do que você está falando. Glória a Deus, amado. Porque ninguém que não nasce de novo, o cara tem uma conclusão, uma tirada. Mas ele não tem uma revelação. Quem traz a revelação é o Espírito Santo. Então, Jesus diz assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso quer dizer o seguinte, que só é filho de Deus Cristo. Deus não tem filho que não seja Cristo. E isso é uma revelação que só o Espírito Santo pode trazer. Quando a gente estava cantando aqui, esse cântico que diz assim, o teu nome é maravilhoso, no teu nome há poder. Jesus, o teu nome é maravilhoso. É interessante isso, irmão, porque eu acho que nós estamos perdendo. Talvez a nossa dificuldade em ficar extasiada é porque a gente perdeu o sentido do nome. Porque a gente está achando que o nome de Jesus é Jesus. E não é. O nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus é Jesus, o Cristo. Esse é o nome que Deus deu para ele, que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome, que só o Espírito Santo pode revelar no nosso entendimento, é o Cristo de Deus. Sabe por que às vezes a gente não está extasiado? Porque nós não entendemos, por revelação espiritual ainda, o Cristo de Deus na nossa vida.
Porque nós ainda estamos muito relacionados com quem? Com Jesus. E o Jesus é aquilo que eu vou discernir de Jesus no seu aspecto objetivo, que qualquer ser humano sem o Espírito Santo pode discernir. O Nicodemos, sem o Espírito Santo, podia discernir algo de Jesus que fazia para Nicodemos que Jesus tivesse parte com Deus. Então, muita gente viu Jesus, experimentou o poder dele, mas nunca conheceu que Jesus era o Cristo. O próprio Judas. Judas andou com Jesus e comeu pão misturado com sangue, porque ele nunca discerniu o sacrifício, a oferta, a entrega, a vida doada. E a grande frustração de Judas com Jesus é que Jesus insistia em ser alguém que não usava de todo o poder que disponibilizava. Então a raiva de Judas com Jesus é porque ele percebia que Jesus tinha um poder, ele testemunhava o poder de Jesus, ele era uma testemunha do poder de Jesus, e a raiva dele é que Jesus não punha esse poder para funcionar onde Judas achava que esse poder tinha que funcionar. O que Judas não discerniu? O Cristo, o sacrifício, a vida doada. Por isso ele teve que comer pão misturado com sangue. Ele não entendeu isso dissociado. Ele não entendeu o sangue derramado. Ele teve que comer pão embebido. Então, quem que ele entendia? Ele entendia o Jesus homem. Ele não entendeu o Cristo, porque isso só o Espírito Santo pode trazer a revelação. O que quer dizer Cristo, amados? Quer dizer aquele que foi designado, ungido, identificado, separado por Deus, para ser uma oferta, um sacrifício em favor dos seus irmãos. Cristo é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Foi em cima de Cristo. A centralidade de toda a criação de Deus está em Cristo. Tudo é para Cristo, tudo é de Cristo, tudo é por Cristo. Tudo é em Cristo. Tudo foi feito para que Cristo fosse revelado. O Filho de Deus, o homem, que Deus fala lá em Gênesis, farei um homem. O homem que seja a imagem. Quem é o homem? Quem é a perfeita imagem de Deus? É Cristo. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração aqui, ser devagar. Assimila devagar. Você não foi salvo por Jesus. Jesus não é o nosso Salvador. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Porque Jesus veio para se fazer Cristo. Por isso, amados, Satanás, que representa o espírito do anticristo, o anticristo é pró-Jesus. Vou falar devagar. O anticristo é pró-Jesus. Porque tudo que o anticristo queria é que Jesus, no fim, salvasse quem? Jesus. Então, Jesus foi tentado em todas as coisas para que, no final de todas as coisas, Jesus salvasse quem? A si. Por isso, muita gente ainda não entendeu o significado da obra de Cristo na sua vida, porque está esperando que Jesus salve quem? A si. Mas Jesus é o Cristo e por isso é o meu Salvador, porque Ele não me salva. Ele me dá condições de morrer em segurança. Glória a Deus, amado. Aleluia, amado. Amém, amado? Porque agora Jesus me mostra onde está a salvação. E onde está a salvação, amado? Onde está a salvação, amado? Na cruz. A salvação não está em salvar a vida. A salvação está em perder a vida. Por isso, lá na minha paróquia, eu não fico pregando salvação para crente. Lá eu fico pregando perdição. Eu fico ensinando os crentes a como se perder. E não a como se salvar. Porque crente não tem que aprender como se salvar. Amém, mano? Porque aquele que tentar se salvar vai se perder. Amém? Então, o cristão tinha que aprender caminhos de como se perder.
Porque a salvação está em se perder, em ser Cristo. Glória a Deus. Em receber o Espírito de Cristo. Por isso que Paulo diz o quê? Nós temos agora a mente de Cristo. Então, quando eu penso como quem? Como um Cristo. Quando eu sinto como quem? Como Cristo. Quando eu amo como quem? Como Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho coração de Cristo, se eu tenho espírito de Cristo, então o que eu sou? Pode falar, amado, sem medo de estar pecando. Está vendo como é que a gente tem um bloqueio aí? Então o que eu sou, amados? Eu sou Cristo. Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Por que a igreja hoje tem muito poder e quase nenhuma glória? Porque tem Jesus de mais e Cristo de menos. Porque até hoje nós estamos nos reunindo em torno de quem? Do Jesus que nos salva. E não do Cristo que nos ensina o caminho da salvação. E o caminho da salvação é cruz. É ter espírito de Cristo. Por isso, amado, não se iluda. O espírito do anticristo já está. É o espírito dizendo a você o que? Poupe-se. Porque quando Jesus chegou com essas ideias de Cristo lá, chegou para os discípulos e falou assim, gente, agora eu vou ali, vou sacrificar, vou morrer, vou apanhar, vai ser o terror. E aí Pedro levantou, cheio da unção, e falou, está amarrado, eu quebro essas palavras, você é um filho de Deus, Deus nunca vai permitir que isso aconteça com você. Jesus agarrou com Pedro, foi isso mesmo, Pedro. Onde é que eu estava com a cabeça? Ainda bem que Deus te levantou para vir me animar. É isso mesmo. Esse povo não me merece. E Pedro foi pondo pilha. Pensa um pouco no Senhor. Se eu não pensar no Senhor, quem vai pensar? E Jesus falou, é verdade. Tem que pensar um pouco em mim. Não pode ser só trabalho, sacrifício. E o Pedro foi pilhando e Jesus saiu dali arrebatado. Mano. Foi isso que aconteceu, irmão? Qual foi a palavra-chave que acionou em Jesus a percepção de que aquela conversa era a conversa de um anticristo? Foi a palavra poupe-se. Porque poupe-se é anticristo. Por isso o texto de 1 João está falando de falsa profecia. O que é um falso profeta? Um falso profeta não é um cara que mente, amados. O falso profeta é aquele que entrega a letra e abstrai o espírito. Porque o que mata? A letra. Com o espírito errado. Então, o que é uma falsa profecia? Eu entregar para você uma promessa para despertar em você, através da promessa, o sentimento de que aquela promessa foi feita para te beneficiar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Então, meu irmão, vou te falar, parece que está tendo mais falsa profecia do que a gente imagina. Porque toda vez que o evangelho é pregado, para fazer com que as pessoas pensem primeiro em si mesmas. E como alcançar algum tipo de vantagem através daquela profecia. Isso é falsa profecia, porque o espírito que está sendo despertado é anticristo. Por mais que isso pareça ser pró-Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que Jesus diz, peçam qualquer coisa no meu nome e será feito. Vou te explicar. Tem gente que acha que pedir as coisas no nome de Jesus é uma grife. Ele pode pedir o que ele quiser. O que der na cabeça, ele vai lá e chancela aquilo. Ele tem um carimbo lá embaixo assinado de Jesus. Aí qualquer coisinha que ele terminar em nome de Jesus, amém,
Deus sai louco lá no céu, arrumando um jeito de providenciar isso, porque ele não pode, a reputação dele está em jogo. Não tem nada a ver. Eu vou te dar um conselho. A próxima vez que você for orar, você escreve sua oração. Lê ela umas 5 vezes. Depois de você ler essa oração umas 5 vezes e você perceber que você não está pedindo nada que seja de exclusivo interesse pessoal, que você não está pedindo nada em seu próprio favor, então você pode dizer assim, essa oração é um Cristo que está fazendo. Então eu posso fazer essa oração em nome de Cristo. E como eu não estou pedindo nada para mim mesmo, glória a Deus, amém. Então eu sei que o Pai do Cristo vai fazer. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu estou vendo a alegria estampada no coração dos amados. Isso é que é um culto pentecostal. É glória a Deus. Aleluia. Está difícil, amados. Está vendo? Está difícil, sabe por quê? Porque está passando o tempo e a gente não está amadurecendo. A gente ainda é uma igreja de crianças. Crianças estão ficando velhas. Nossas orações ainda são infantis. São orações de quem ainda está pensando em ser abençoado, em ser salvo, alguma coisa desse tipo. A Bíblia diz que um filho, mesmo sendo filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto ele é imaturo, em nada ele é diferente do quê? De um servo, porque toda a mente dele está voltada para uma relação de troca. Então, enquanto eu penso a troca, eu sou uma criança. Eu sou filho, não estou aqui discutindo quem vai para o céu ou não vai. Não é essa a questão. Nós não estamos falando aqui de salvação eterna, nós estamos falando aqui de testemunho, de ter vida frutífera e produtiva na terra. Essa é a questão. Do que adianta a gente ir para o céu como uma criança? E não fazer parte desse corpo amadurecido de Cristo, cumprir o verdadeiro propósito nosso na vida. Você quer ver uma coisa clássica que separa velho de gente madura? O velho, ele fica cada dia mais preocupado com o futuro. Aposentadoria, garantia, plano e tal. Não é qualquer tipo de gente, ele não aceita qualquer tipo de conversa, vai ficando meio enjoado, ele começa a ser seletivo. Isso é coisa de gente velha. Gente velha vai ficando enjoado, não gosta de qualquer coisa, não aguenta escutar alto, tal, tem um negócio mais seletivo. Eu já estou velho, tenho que preocupar amanhã, e agora, garantia, fundos, sei quê. Isso é coisa de gente velha. Gente madura é diferente. Gente madura fala assim, o que é mais complicado aí? O que é mais arriscado? Porque eu já vivi tanto, andei com Deus tanto tempo, que eu sei como é que funciona. Então, vocês me entregam mais complicados, mais enjoados, mais chatos, que falam altos, que é ruim da cabeça, porque a maturidade ajuda a gente a tratar as coisas mais difíceis. Amém, mano? Aí o cara maduro vai abrindo mão das garantias, vai abrindo mão do seguro. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um amém, mano? Aleluia, irmão. Amém? Aleluia! Porque o cara já andou com Deus. Não é possível que depois de tanto tempo ele não aprendeu como é que funciona. Não é possível que depois de tanto tempo ele vai achar que agora, que ele mais precisa, Deus vai largar ele na mão, é? Você está muito bagunçado? Então, gente mais madura aceita mais risco, trabalha mais barato. Glória a Deus, irmão. Trabalha com qualquer tipo de gente, aceita barulho alto. Glória a Deus, irmão. Amém? Aceita trabalhar em ambiente desorganizado. Deixa os meninos fazer trem errado e fala, pô, fica tranquilo que a gente segura de cá. Vou lá, fica com medo de errar, não. Se der errado aí, a gente segura. Amém, mano? Esse negócio de, menino! Isso é coisa de gente velha. Essa assombração, coisa de gente velha. Então a igreja está ficando velha. Crianças velhas. Gente que não está amadurecendo na sua relação e na sua consciência de ser o quê? De ser Cristo. E aí nós estamos vendo uma relação mais dependente do Jesus que nos abençoa do que do Cristo que nos revela como ser bênção.
Então nós temos mente de criança e não mente de adulto, que pensa como Cristo. Então esse espírito de anticristo, que está graçando, toda profecia se cumpre em Cristo. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Toda profecia que eu recebo da parte de Deus, toda promessa, ela só vai encontrar o seu cumprimento se ela me levar a pensar como um Cristo. Amém, amados? Se a promessa que está sendo entregue para mim, se a palavra que está sendo entregue para mim, se a profecia que está sendo entregue para mim, não é para que eu pense como um Cristo, mas para que eu pense em mim mesmo, para que eu me garanta, para que eu pense os meus benefícios, isso é a letra carregada de um espírito anticristo. Portanto, é uma falsa profecia, porque toda profecia se cumpre numa única pessoa, em Cristo. Toda profecia é para que a mente de Cristo se estabeleça como a mente de Deus na terra. Para que toda a obra do anticristo seja o quê? Desfeita, porque todo o pecado entrou no mundo a partir de um pensamento o quê? Anticristo. A mulher primeiro comeu e depois ofertou. Isso é anticristo. Comer primeiro e ofertar depois é anticristo. Por isso que o Cristo vem nos revelar a relação que nós devemos ter com a bênção. E ele, ao receber o pão, ele deu graças, partiu primeiro e então comeu. Então o que é pecado, amado? Pecado é comer primeiro e repartir depois. E o que é santo, amado? Santo é repartir primeiro e comer depois. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que primeiro se alimenta e depois, se sobrar, ele alimenta o resto. E o que é Cristo? Cristo é aquele que diz, esse é meu corpo que é oferecido por amor de vocês. E se nós somos o corpo de Cristo, quem Cristo estava oferecendo? Quando ele meteu a mão naquele pedaço de pão e rasgou, ele está rasgando onde, amado? Para você entender o que é o anticristo. Tem um lugar lá na sua casa onde as trevas habitam. Se você quiser ter uma noção mais ou menos do que é o lugar do anticristo, eu vou te falar onde é que ele fica lá na sua casa, sem nunca ter ido lá. Sabe aquela parte de cima do guarda-roupa? Sabe aquela? Lá, onde as trevas habitam, onde a luz não entra. Ali dentro está cheio de coisa amaldiçoada pelo anticristo. Ali está um punhado de coisa com crise de identidade. Por exemplo, ali está cobertor que nunca cobriu. Ele está com crise de identidade. Ele foi feito para ser cobertor, mas ele não sabe se é, nunca cobriu ninguém. Ali tem um jogo de prato totalmente dominado pelo anticristo. Aquilo tem 20 anos que está lá, nunca comemorou um aniversário, um batizado, nada. Um noivado, aquilo está guardado. Não sei para quem nem para quando. Vocês estão rindo porque vocês já viram lá esses anticristos lá. Está tudo lá. Não é? É. Ninguém põe a mão. Aquilo é o Satanás, toma conta. E aquilo não tem marca de Cristo, porque Paulo fala assim, trago no corpo as marcas de Cristo. Essa louça que você tem lá na sua casa, que você se vangloria de dizer, isso aqui eu ganhei da minha avó, está intacta, não tem um trincado, está perfeito. Isso é o anticristo, mas isso é o Satanás que está tomando conta dessa louça lá na sua casa. Você não tem dúvida, não. Porque se isso fosse de Cristo, já tinham quebrado, faltava uma asa, tinha uma trinca, já tinha celebrado uma amizade, já valorizou uma relação. Entende o que eu estou dizendo? Não. Ué, valorizou uma relação, pelo amor de Deus, velho. Não é? Você sabe o que eu estou falando. Você pega aquela louça chinesa, que você herdou da avó, aí você tem uma amiga fantástica. O que é Cristo? Você entendeu o que é Cristo na prática. Você pega aquela louça, porcelana, aquilo, fina, transparente, aí você chama a sua melhor amiga, não é? Para tomar um chazinho, que você quer homenagear, você quer mostrar para ela o quanto que ela é preciosa, você põe aquela louça chique. Mas o Satanás falou com aquela mulher, ela trouxe quem? O sobrinho dela que estava passando férias com ela. Aí entra aquele endemoniado no chá, já mete a mão em tudo, vira louça de cabeça para baixo, aquilo quebra tudo, é só caco no chão.
Sua amiga fica constrangida, quer pular do prédio, fica desesperada, como é que pode isso? Quer matar o menino? E você, tomado do Espírito de Cristo, fala, calma, irmã, calma, calma. Eu vou guardar essa asinha aqui, ó, para lembrar o tanto que isso é importante para mim. Eu quero guardar a asa dessa xícara. Você leva uma e não fica a outra, para a gente nunca se esquecer do tanto nós somos importantes uma para a outra. Essa louça foi salva, porque agora ela tem as marcas de Cristo. Glória a Deus, amado. O cara tem um carro, tem 20 anos, que não tem uma marca de caneta, não tem uma marca de sorvete, tem nada naquele carro, tem um riscado. É o Satanás que toma conta do carro desse. É o Satanás, é o Lúcifer. Eu não queria andar no... Quem quer andar no automóvel desse? Fala a verdade. Menino vem com sorvete dos mais alegres, e o anticristo fala, tá, menino, com esse sorvete você não entra aqui, não. Espírito anticristo, amados. O espírito anticristo tomando conta da igreja, das nossas coisas. Pela presunção do acerto, a gente acha que oferta das nossas coisas. Eu adquiri minhas coisas com oração, jejum, clamor e monte. Agora eu vou pensar quanto das minhas coisas eu entrego. Isso é anticristo, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa, se você está pensando em ter uma coisa assim muito tempo, em preservar ela bastante, você não põe na mão de Jesus. Esse negócio, Jesus, os irmãos chegam lá para mim e falam, pastor, eu comprei um carro, queria que o senhor orasse. Eu sei o que eles estão pensando. Eles estão pensando que a gente vai benzer aquele automóvel dele, aquilo até sem gasolina funciona, entendeu? Ele não precisa pagar IPVA, é assim, ele acha que aquilo não funde. Eu falo, tá bom, eu vou orar, porque Deus mandou mesmo, vamos pôr a mão nesse automóvel seu, eu vou orar aqui agora. Se for para esse carro te levar para algum lugar que não seja de acordo com o propósito de Deus eterno para a sua vida, esse carro nem pega, ele não funciona. Se for para te levar para algum lugar que seja assim, para te beneficiar individualmente, para ser fonte do seu prazer exclusivo, ele pega fogo, mas ele não sai do lugar. Vamos orar, irmão? Esse é de Cristo, irmão. Pega uma coisa, coloca na mão de Jesus. Você vai ver, ele tem uma mania esquisita. Tudo que você põe na mão dele, ele dá graças. Em parte. Você não se iluda, não. Agora você tem uma coisa inteira. Você quer uma mulherzinha só para você, um maridinho só para você, uma familhinha só para você, uma casinha só para você. Põe na mão do Satanás. Ele não deixa nem você usar direito. A hora que você pensa em usar aquilo, ele fala, não mexe não, guarda para depois. Agora, se você tem o Espírito de Cristo, você vai ter que compartilhar sua mulher conosco, seu marido conosco, seu filho conosco, sua casa conosco, porque isso é Cristo, irmão. Isso é Cristo. É a mente de Cristo. Isso é uma pessoa. Isso é uma consciência, isso não é uma circunstância. E é isso que nós precisamos vencer nos últimos dias. A palavra de Deus está dizendo que esse é o problema da igreja nos últimos dias. O espírito do anticristo que está se apoderando da sociedade, das instituições, das reuniões. A ponto de Paulo dizer que as nossas reuniões têm feito mais mal do que bem, porque quando a gente se reúne é para cada um comer apressadamente o seu próprio pão. É uma doença. O homem é um ser relacional. Isso quer dizer que o homem nunca vai conseguir ser feliz isoladamente, sozinho. Mas o problema é que o homem está se tornando cada dia mais amante de si mesmo. Então isso é um conflito. Como é que uma pessoa que foi feita para a relação, então ele só vai ser feliz na relação, e como é que vai ser isso se ele se torna cada dia mais amante de si mesmo? Então o homem inventou a rave. A rave. O que é a rave? É uma celebração individual na coletividade. É a forma que o homem encontrou de celebrar o indivíduo
na coletividade. Alguns cultos evangélicos hoje são raves evangélicas, em que a gente se reúne não para discernir o propósito de Cristo, não para aprender a ser Cristo, mas para celebrar nosso benefício, nossa individualidade, em coletividade. Por isso que João está dizendo que o espírito do anticristo já está. Amém? Então, esse é o desafio, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa maturidade. Paulo diz que quando eu amo, quando eu desenvolvo o amor, quando eu passo da fé para o amor, Pedro diz, nós temos que passar da fé para o amor. A nossa fé tem que evoluir para o amor, porque a fé que não evolui para o amor nos torna o quê? Infrutíferos, improdutivos. Uma fé ociosa. O que é uma fé ociosa? É uma fé de expectativas. É uma fé usada só para receber e nunca para sacrificar. É a fé da criança, que está sempre dizendo dá, mas que não amadurece. A fé imatura, infrutífera, improdutiva, inoperante, é a fé que está atrelada ao ser abençoado. Mas a fé que amadurece nos dá a consciência de que nós somos abençoadores. Então a maturidade da fé não é para ser mais abençoado. A maturidade da fé é para que eu consiga já ser um abençoador com qualquer tanto de bênção que eu recebi. Porque o ser abençoado fala do poder de Deus, mas o ser abençoador fala da natureza de Deus. Quando alguém me vê ser abençoado, ele dá testemunho do que Deus pode fazer. Mas quando alguém me vê abençoando, ele pode ver o próprio Deus através de mim, porque quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. As pessoas podem conhecer a Deus quando vê a gente amando um ao outro. E não quando a gente fica celebrando o fato de ter sido amado. Amém, amados? Em nome de Jesus. Vem cá, um pouquinho. Eu queria concluir com uma figura aqui. A questão da letra. Como é que às vezes a gente vai entender na letra que o Espírito é errado? A Bíblia diz lá em Hebreus 11 assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer o seguinte, sem fé, sem maturidade de fé, é impossível viver uma relação plena. Agradar no sentido pleno. Agradar no sentido de que há contentamento. Paulo diz assim, aprendi a viver contente, ou seja, há uma plenitude. Aquilo que é a natureza, o propósito, o desígnio. Quando Deus diz assim, eis aqui o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Ou seja, esse filho traduz exatamente aquilo que Deus queria revelar através dele. Ninguém vai viver essa relação de plenitude, a não ser que creia que Deus é abençoador daqueles que o buscam. E aí como é que a gente interpretou esse versículo? Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Olha aqui de forma anticristo que a gente lê esse versículo. A gente pensa assim, eu estou longe, o Deus que pode me abençoar está longe de mim, porque eu sou um miserável, pecador, eu preciso de fé para conseguir chegar perto de Deus antes que Ele me mate. Então eu vou usando a minha fé para Deus deixar eu chegar perto dEle. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? E aí eu vou chegando cada vez mais perto, aquele que se aproxima. O que se aproxima de Deus tem que ter fé que Deus vai abençoá-lo. Por que a gente interpretou dessa forma? Por quê, amados? Deus abençoa só os que creram? Ou Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne? Ou os pecados de todos já foram perdoados? Quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído?
Quem foi que subiu até onde ele estava para de lá trazer virtude? Quem disse que a fé é para que eu pudesse chegar até onde Deus está e convencê-lo de que eu sou digno de ser abençoado? Amados, Deus é onipresente. Então, eu não precisaria de fé para chegar perto. Afinal de contas, Ele está perto de mim. Deus nunca se afastou. O pecado não afastou Deus da gente. O pecado nos afastou de Deus. Então, o texto não está dizendo que essa proximidade é física, circunstante. Ela está falando de uma transformação de entendimento. Aquele que quer se aproximar de quem Deus é. Aquele que quer ser alguém próximo de Deus. Aquele que quer comungar a natureza de Deus. Aquele que quer ser participante de quem Deus é, que é o texto que o João está falando. Aquele que quer entender que tal qual Deus é, somos nós nesse mundo. Alguém tão próximo de Deus que uma pessoa olhando para nós vai ver Deus. Porque vai ver um filho. Imagem e semelhança. Quem quiser ser próximo de Deus, tem que saber que Ele é abençoador de todos que o buscam. Quem quiser ser próximo de Deus tem que ter mente de Cristo. Tem que pensar em abençoar sempre e nunca em ser abençoado. Amém, amados? Amém. É uma proximidade relacional. Eu perto aqui não entendi tanto quanto você. Não, mas é uma proximidade relacional. Sim, claro. Nós vamos nos tornando um. Agora há uma alegria nessa relação, porque um corresponde ao outro. Deus tem prazer em chamar a gente de filho, porque nós somos exatamente correspondentes ao que está no coração dele. Nós vamos a Deus para perguntar o que Ele está precisando de nós. Por que a gente só vai a Deus para falar do que nós estamos precisando? Qual foi a última vez que nós fomos para Deus, chegar nele e falar, e aí, papai, o que o senhor está precisando de mim? O que o senhor está precisando de mim? Como seu filho? Como seu Cristo? Onde é que o senhor quer depositar a sua oferta? Onde é que o senhor quer que a minha vida seja sacrificada em favor de alguém? Quem é que eu vou servir hoje, papai? Para que ele te conheça como eu te conheço. Quantos eu vou abençoar hoje, para que eles vejam o Senhor como eu vi? Amém, amados? Obrigado, irmão. Mas nós achamos mais fácil pensar o quê? Que fé é uma forma de seduzir Deus. Por isso, amados, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O que quer dizer o Espírito Santo? A gente acha que o Espírito Santo é o Espírito que se comporta bem. Não faz nada de errado. Que santidade é não fazer nada errado. Não, amados, santidade é o seguinte. Santidade, como o texto aqui de 1 João diz, é ser puro. Puro no seguinte aspecto. Uma vez que eu entendo qual é a minha identidade, qual é a minha natureza, não há corrupção. Isso quer dizer o seguinte, se alguém me tratar mal, eu vou fazer a coisa boa. E se alguém me tratar bem, eu vou fazer a coisa boa, porque eu sou santo. Então eu não trato uma pessoa melhor porque ela me tratou bem. E nem trato alguém pior porque ele me tratou mal. E por que eu não faço isso? Porque eu sou santo. Meu negócio é abençoar, não é ser abençoado. Então se alguém me trata mal, eu vou abençoar. E se alguém me trata bem, eu vou abençoar, porque é assim que Deus é. Ué. Porque se eu começo a achar que Deus vai tratar melhor aquele que fez a coisa certa, então Deus não presta, é corrupto. Ele já não é santo, ele já aceita propina. Se com um pouquinho mais de cantoria Deus começa a se comportar melhor, já começa a parecer mais com Deus, então, amado, esse Deus aí, brincadeira. Por que Deus é santo? Porque a gente trata ele mal e ele continua sendo o quê? Bom, ele não muda, ele não trata a gente pior porque a gente fez a coisa errada. E nem trata a gente melhor porque fez a coisa certa.
Porque Ele é o quê? Santo. De modo que santidade não é para que eu veja Deus. Ver Deus não é o mérito de quem se comportou de maneira correta. Santidade não é fazer a coisa certa para ver Deus. Que raio de santidade é essa que eu consigo ter sem ter visto Deus? Não é possível ser santo sem ter visto Deus. Então, santidade não é para ver Deus. Santidade é porque eu vi Deus. E porque eu vi Deus, eu sou santo. Quer dizer que agora eu tenho paz com todo mundo. Ninguém me corrompe. Alguém me trata bem? E eu trato bem. E alguém me trata mal? E eu trato bem. No que depender de mim, eu tenho paz com todos os homens. Tenho santidade no coração. Porque se não fosse a santidade, Deus não podia ser visto. Então, santidade não é para que eu veja, santidade é para que Deus seja visto. Porque sem santidade ninguém vai ver. Amém, amados? Então, santidade não é para que eu veja, santidade é para que Deus seja visto através de mim, porque eu tenho um Espírito Santo. E o que significa que esse Espírito é santo? Porque ele é Cristo. O Espírito é santo porque ele faz eu pensar sempre como um Cristo. E pensando como um Cristo, eu estou pensando sempre em abençoar, nunca em ser abençoado. Porque eu já fui abençoado para ser o quê? Cristo. Nós fomos abençoados para ser Cristo. E a sociedade está à espera de ver o seu Cristo. O mundo está gemendo porque não vê Cristo em nós. O mundo está nessa miséria porque eles ainda não viram os filhos de Deus resplandecerem. Porque nós ainda continuamos celebrando o fato de termos sido abençoados. E a gente continua se reunindo para ser ainda mais abençoado. E não para ser Cristo. Sabe o que vai encher o mundo de glória? Quando todos nós fomos Cristo. Porque Jesus, no momento de subir à cruz, ele disse: agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Sabe aonde está a revelação da glória de Deus? Na antecipação da nossa cruz. Na nossa disposição de tomar nossa cruz, em favor do nosso irmão. Sabe o que vai encher sua casa de glória? Quando você estiver mais preocupado em abençoar sua família do que em ser abençoado por ela. Sabe o que vai encher seu casamento de glória? Quando você estiver mais preocupado em abençoar seu marido ou sua esposa do que em ser abençoado por ele ou por ela. Sabe o que vai encher nossas empresas, nossos locais de trabalho da glória de Deus? Quando toda vez que a gente for lá trabalhar, a gente estiver mais preocupado em abençoar, servir e abençoar aquelas pessoas e repartir com elas do que em ser abençoado por aquele ambiente de trabalho. Amém, amados? Quando a gente estiver disposto a transformar desertos em jardins. Quando a gente estiver escolhendo as piores coisas desse mundo para fazer e não as melhores. Quando a gente estiver escolhendo os ambientes mais difíceis e não os mais fáceis. Quando a gente disser para Deus, Deus me dá esse pedaço aí que ninguém quer, e a presença de um Cristo ali vai fazer daquele lugar um jardim. Porque haverá a glória de Deus onde houver um Cristo. Amém, amados?